Use da sua curiosidade para vender muito mais na sua loja. Você se considera uma pessoa generalista ou especialista? E se eu te dissesse que nesse ramo das lojas, do e-commerce, do empreendedorismo também, o generalismo se faz muito importante em algumas horas. Antes de eu começar a explicar um pouco mais sobre essa questão de generalismo, especialismo, eu tenho um caso para te contar para você pensar se provavelmente conhece uma pessoa que é assim. Sabe aquela pessoa que, tem uma loja, tem um produto, por exemplo, de moda, vende roupa. E ela sabe tudo do produto, sabe a fiação, sabe qual material, porcentagem, gramatura, tudo que ela precisa saber a nível de produto. Mas ela vai trocar ideia com uma cliente, ela não sabe exatamente por que a cliente tem que usar um produto que é mais caro dela. Isso é o especialismo, acho que no cúmulo, assim, é o máximo do especialismo. E, obviamente, é só um adendo muito importante aqui, todos nós vamos passar pela fase de sermos especialistas, não tem jeito. Eu acho que para você se tornar uma pessoa foda em qualquer coisa, no final das contas, você tem que passar pela dor de ser um especialista. Porém, quando a gente está falando de criar empresa, de criar negócio, não tem como a gente olhar só para um lugar só. E é exatamente aí que o generalismo entra. E, inclusive, eu sou defensor de que grande parte das pessoas que se tornam empreendedoras já passaram, na verdade, pela dor do especialismo. Nesse exemplo, eu acho que fica muito claro o tanto que, às vezes, só saber do produto ou ter um ótimo produto não quer dizer vendas. Porque se você não sabe vender esse produto, sabe comunicar que, beleza, esse aqui é um produto de R$90 e que, na verdade, o melhor para ela era 150. Esse tipo de coisa gera um grande diferencial a nível de venda e que, no final das contas, é o que sustenta uma empresa. Obviamente, é um equilíbrio, né? Enquanto você está olhando para um, você está deixando de olhar para o outro. Um ponto muito importante que eu gosto muito de pensar sobre a ideia de ter uma empresa. E o tanto que a curiosidade e saber coisas que às vezes não parecem necessariamente serem coisas úteis, se fazem muito úteis. Eu tenho casos que eu acho que resumem perfeitamente isso. Steve Jobs. O Steve Jobs, quando ele estava criando a Apple, ele, enquanto desenvolvia basicamente o Macintosh, né, o primeiro PC da Apple, ele decidiu, do nada, assim, meio que em conversas com o Steve Wozniak, que era o desenvolvedor realmente, no meio dessa conversa, assim, de desenhar o produto, ele decidiu introduzir uma fonte diferente para computador. Só para vocês terem uma ideia, antes do Macintosh surgir, nenhum computador tinha uma fonte bonita, que as letrinhas estavam legais, então era uma fonte mais de programação mesmo. E ele foi o primeiro cara que decidiu isso. E ele conta, numa das palestras que ele fez em Stanford, lá em 2005, foi exatamente porque ele fez um curso de ortografia quando ele tinha 19 anos que ele lembrou disso na hora que ele estava construindo o Macintosh. E se tornou um grande diferencial do produto, principalmente por artistas gostarem mais, por ter essa beleza natural. Ou seja, o que eu quero chegar aqui? É que o especialismo, e a gente está fazendo muitas coisas às vezes que são essenciais, é extremamente importante. Tá? Eu não vim defender que a gente não tem que ser especialista em nada e que nós temos que só fazer coisas na superfície. Eu discordo totalmente disso. Mas o que eu estou tentando trazer é que às vezes esses hobbies, essas coisas que a gente dedica fora do ambiente comum e que parecem ser inúteis naquela hora, na verdade se tornam grandes diferenciais se a gente sabe usar. Mas para isso a gente precisa ter a visão. Esse é o negócio, eu acho que essa é a grande diferença do jogo. É a gente pegar algo que é importante, no final das contas, que por mais que não pareça importante, a ortografia do Steve Jobs. Eu, por exemplo, tenho um exemplo muito bom na minha vida pessoal, eu escrevia muito desde moleque e isso acabou se tornando parte da minha carreira. Então, acho que é você saber utilizar isso a seu favor. Então, assim, o cara curioso, o lojista curioso, ele vai ter uma vantagem natural. Porque ele sempre vai estar enfrentando e adentrando nesses hobbies, nessas notícias, nesses ambientes que permitem ele ter ideias fora da caixa. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Um lojista está mexendo com roupas também, só que são roupas mais profissionais. E aí ela não está conseguindo vender, está faturando ali seus 15 mil, tá num platô, né? Não é que não está conseguindo vender, mas não está crescendo. E aí um dia ela chega lá um pouco triste e tudo mais, vamos colocar o nome dela aqui como Ana. E ela chega triste na loja dela, um pouco cabisbaixo, as metas estavam bem agressivas, ela não estava conseguindo bater e tudo mais. E ela fala, nossa, quer saber? Hoje eu vou colocar uma roupa diferente aqui. E aí ela vai e coloca, e ela se sente bem colocando a roupa, ela volta a animação dela. O que gera na cabeça dela? Caraca, eu não estou vendendo necessariamente roupa.
Eu estou vendendo é isso que eu senti aqui agora. Eu estou vendendo é confiança para a pessoa. Eu estou vendendo é vontade de estar no trabalho, de dedicar, de procurar, de correr atrás de desafio. Você está vendendo, na verdade, um sonho. Só que a Ana, ela só percebeu isso por quê? Porque naquela semana ela se deu tempo de ler um livro de marketing. Esse é um exemplo bobo? É um exemplo bobo, mas é isso a realidade. É essas pequenas coisas que a gente vai pegando durante a nossa trajetória que se tornam grandes coisas no final da nossa vida se a gente sabe usar. E isso é um processo constante. Então, assim, o que a gente está defendendo aqui é vamos ser especialistas, mas vamos ser curiosos também com coisas que não necessariamente têm uma linha e um trajeto final e um resultado final. E é isso por hoje. Nos vemos na próxima quarta. Até a próxima. Luca.